Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, feliz por mais uma vez estar aqui. Quero pedir aí a sua ajuda, já se inscreva em nosso canal, tá bom? Nos dê essa força aí, dê o seu like, tá bom? Dê essa força para nós aí e deixa Deus trabalhar em nossa vida. Querido, eu tenho uma palavra de Deus, mais uma aqui para a nossa vida. Deus me impulsionou a fazer a leitura de um texto aqui muito simples, muito conhecido dentre os evangelhos sinóticos, e eu queria desta feita pegar, tá bom, o texto de Lucas no seu capítulo de número 1, apenas 3 versículos, tá certo? Que diz assim, Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 8, diz assim o texto sagrado, versículo de número 8: aconteceu que, quando ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem de sua turma, segundo coube-lhe o costume sacerdotal de queimar incenso e entrar no templo do Senhor, e toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, na hora do incenso. Versículo 13: mas o anjo do Senhor disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eu estou usando aqui uma versão chamada King James, tá? É uma das que eu mais... King James é de 1611, é uma das versões que eu mais gosto, mais próxima do original, e ela é muito próxima mais do original do que a revista corrigida, certo? Tenho aqui também um livro, se você puder fazer uso, comprar, tá certo? Não é meu, é desse autor aqui, ó, Thomas Robertson, um excelente comentarista, que dessa feita ele está comentando sobre o livro de Lucas. O livro que ele escolheu para comentar é o de Lucas, e eu quero trazer uma reflexão bíblica na noite desse dia para que nós possamos ser edificados. Estamos vivendo dias de muita incerteza, insegurança em todas as áreas, área econômica, área espiritual, área política ou geopolítica da nossa nação, do globo terra, mas Deus tem sempre um escape para a nossa alma. Desta feita, o texto que eu tomei por base para me basear e trazer esta palavra abençoada é o texto do Evangelho de São Lucas. A narrativa de Lucas, para mim, é uma das mais profícula. E esse feito aqui, ele tem algo singular e particular, porque basicamente só Lucas anuncia aqui o nascimento de João Batista. Ainda que Mateus fale do seu ministério, fale de particularidades que Lucas também não fala, mas aqui acerca do nascimento, dos dois nascimentos, com muita enfática, quem vai narrar é Lucas. E nós estamos aqui em um período em que nós chamamos de período interbíblico. O que seria o período interbíblico, irmão João Paulo? É um período em que durou de aproximadamente 400 anos, que somam de Malaquias a Mateus. É entendido pelos pesquisadores, pelos teólogos, que estamos aí no período de aproximadamente 400 anos, tá bom? Em que Deus não levantou uma voz profética, uma voz que profetizasse e que fosse levantada por Deus para trazer uma palavra rema profética para a sua nação, tá? E a narrativa que Lucas está trazendo para nós é muito fiel, porque o grego do Novo Testamento de Lucas, ele é muito fiel. Lucas era um médico, Lucas era um homem formado, tinha uma forte influência grega em sua vida. Sua mãe era uma judia, mas o seu pai era de descendência grega. Logo, Lucas vai estudar
né, e ser um camarada aí de uma mente brilhante para poder fazer pesquisa acerca dos evangelhos. Ele se converte, segundo aí alguns teólogos. Essa conversão dele se deu quando Paulo está enfermo, e Lucas então vai cuidar das feridas de Paulo e vai ser então ali vai se converter ao evangelho e vai se tornar um pesquisador, um historiador, tá bom? Um escritor dos evangelhos. Não há indícios na Bíblia em que Lucas não é um discípulo como Mateus, como Judas, como Tomé, Bartolomeu. Lucas não é um discípulo, ele não é um discípulo, ele não andou com Jesus, ele talvez nunca nem tenha sequer visto Jesus, mas ele recebeu essas fontes aqui do apóstolo São Paulo. Então é totalmente confiável o Evangelho de São Lucas, que faz parte dos 3 sinóticos, né? E diga-se de passagem, do grego mais perfeito, ainda que João venha a ser um evangelho extremamente profundo, né, tremendo, uma riqueza de detalhe. Também o evangelho de João é conhecido como o evangelho das águas ali, mas o de Lucas aqui tem algo singular, porque é um grego mais clássico, é um grego mais profundo. Não é só o grego koiné, é um grego mais profícuo, é um grego mais brilhante, mais sofisticado. A linguagem de Lucas, você pode ver, uma linguagem mais profunda, mais tremenda, o grego mais puro, um grego mais abençoador. Logo, Lucas vai narrar aqui um episódio que está acontecendo nesse período, que para muitos chamam de período de silêncio de Deus sobre a face da terra. Havia nesses dias aqui uma tremenda expectativa acerca do Messias, acerca do Mashiach, acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, né, para esses dias, findando os dias dos 400 anos de aproximada aí que dura entre Malaquias e Mateus. A expectativa, segundo tanto no mundo oriental, judaico, como no mundo romano, ocidental, havia gentílico, romano, havia uma expectativa de que algo grande, de que algo poderoso, de que algo tremendo pudesse acontecer. Desta feita, havia aqui um grande evento, né, uma festa, uma das principais festas em Jerusalém, e estas ordens, né, essas ordens que havia sido dada para que toda a família sacerdotal no período da festa regressasse para Jerusalém, fosse para Jerusalém, e não foi diferente com a família, né, do homem ou do sacerdote chamado Zacarias. Zacarias é da ordem de Abias, né, que foram um sacerdote separado por Davi, tá, e que fora depois dividido em 24 turnos, tá certo? Tá lá em 2 Crônicas, se não me falha a memória, 29, não estou muito bem lembrado, mas eu vou dar uma olhada, mas é isso, né, que foram os turnos, que foram sacerdote. Abias foi separado por Davi para poder efetuar, né, ali aquele trabalho sacerdotal, ministrar no templo do Senhor Jesus, né, naquele período ali. Logo, eu olhando para esse texto de Lucas, está pondo aqui os 24 turnos sacerdotal. O turno de Zacarias era o 8º da ordem de Abias, escolhido por Davi para exercer o sacerdócio. O que acontece? Há um evento muito grande, uma festa em Israel, e todos os sacerdotes vinham para Israel, né, nesses períodos para celebrar, para festejar, porque cada turno ele trabalhava de 7, tá bom, a 15 dias, ou seja, de um sábado a outro um turno fechava. Acabando esse sábado, esse Shabat, ou Shabat em hebraico, o outro turno assumia. Acabando o sábado, o outro turno pegava do sábado que terminava ao outro sábado, e assim sucessivamente. Zacarias está aproximadamente acompanhado com 20.000 sacerdotes em Jerusalém. Aproximadamente nessa época 20.000, tá certo? E Zacarias já tinha uma idade avançada, uma idade crítica para um sacerdote, mas ele está acompanhando a sua ordem
dentre aí os seus 50 pares sacerdotais, Zacarias é um deles. Só que Zacarias, pela ordem levítica, já estava aposentado do seu ofício sacerdotal, porque segundo a tradição judaica, Zacarias tinha aproximadamente 100 anos de idade. E a sua mulher, Isabel, que era também descendente direta de Levi, sacerdotal, ela tinha aproximadamente 99 anos de idade. Logo, o sorteio vai se iniciar nessa 8ª turma sacerdotal. É lindo o que Lucas está narrando aqui. Começa-se um sorteio, uma espécie mais ou menos parecida com um tumim-uri, uma moeda era jogada para cima. O chefe da cerimônia pegava esta moeda e levava para os sacerdotes olhar, e eles escolhiam o cara ou coroa, e com uma espécie de turba eles rodavam esta espécie de pedra de tumim-urim em forma de círculo oval, e no sacerdote em que ela parasse, esse era o sacerdote escolhido. Nós estamos vivendo uma época crítica, uma época de crise espiritual, mas Deus é Deus que cumpre promessa. Deus vai levantar aqui nessa geração uma promessa que já vinha de anos sendo prometida ao povo de Israel. Logo então, Zacarias, o texto diz que coube-lhe por sorte caísse em Zacarias. Na realidade, que sorte que nada, irmãos. É que Deus havia marcado a época, Deus havia marcado o período para a bênção de Zacarias se manifestar. Não obstante a sua idade avançada, não obstante ele ter aproximadamente, segundo a tradição judaica, 100 anos, pela lei levítica, o seu ciclo encerrava com aproximadamente 60 anos de vida. Ele se aposentava do ofício sacerdotal. Isso era a lei estabelecida por Deus. E ele não efetuava mais o sacrifício matinal pela manhã e pela tarde, como era de costume ele fazer durante 50 a 60 anos da sua vida, após o seu início em ministério sacerdotal. Só que o texto vai dizer que Zacarias vai ser sorteado. Zacarias vai ser sorteado para exercer esta função chamada queima de incensação, ou queima de incenso. Irmãos, isso era tão sério, que isso só aconteceu uma vez na vida. Queimar incenso, isso era o cúmulo, era o ápice de um ministério sacerdotal, era a ponte mais alta, era o desejo de todos os sacerdotes, um dia na vida sequer, efetuar a queima de incenso. Era um privilégio, era um destacamento. O sacerdote que tal fizesse isso, ele era como se fosse alguém que atingiu seu ministério na íntegra, alguém realizado, alguém abençoado até o tutano. Deus havia se lembrado. Isto não acontecia, raramente acontecia. Sacerdote que passava a vida inteira, 100, 90, 80 anos, e ele não queimava incenso uma única vez na vida, já que será feito uma única vez, era uma especiaria, era considerado o ápice do ministério sacerdotal. Então todo mundo queria ser privilegiado, ser vantagiado para queimar incenso. Logo representava a adoração. Ele ia entrar no lugar santo, ele ia pairar lá por algum tempo, algum período, e acender o incensário, ia derramar a semente ali em cima do braseiro, e a semente ia subir, e a fumaça ia subir, e Deus recebia. Isto não era para qualquer pessoa. Preste atenção. Zacarias vai ser sorteado.
para ser designado para ir para o altar, para queimar incenso, para adoração e louvor da glória de Deus. Quando ele é sorteado, o texto diz que ele vai trocar as suas vestes, ele vai botar uma túnica de linho fino, vai se preparar, vai pegar uma espécie de corda, vai pegar entre a sua cinta, que tem chocalho, que tem romã e tem sinos que batia entre uma e outra. Esse sino amarrado na sua cinta, na sua túnica, e uma corda amarrada em sua cintura, segundo a tradição ou até mesmo o Talmud, era porque se ele caísse lá dentro, fulminado pela ira, a manifestação da ira de Deus, ninguém podia entrar lá senão puxado pela corda. Tinha que puxar pela corda e trazer o corpo do morto ali já, porque Deus havia não recebido o seu sacrifício. Então ele amarrava esta corda como uma forma de ninguém poder passar para lá, já que a ira havia se manifestado e matado. Então puxava-se ele numa corda. Mas Zacarias vai se ornamentar, vai colocar a roupa sacerdotal. Ele não vai entrar no santuário de qualquer maneira. Aqui eu aprendo a primeira verdade. Há pessoas perdendo o ministério porque estão andando de qualquer maneira. Suas vestes já não se troca mais para entrar no lugar santo, já banaliza o culto, já não dá mais aquela importância, aquele valor que se deveria dar para o culto do Senhor, já não tem mais. Deus está nos dando uma palavra. É preciso a gente entender, levar Deus a sério. É trocar a roupa. Olha, irmão, sabe o que significa isso aqui? Isto aqui significa: não dá para efetuar o ministério dessa grandeza com a roupa pescando. Não dá para manifestar ou ministrar o ministério dessa magnitude com uma roupa. Irmãos, eu não sei definir. Tem gente que vai para a igreja, parece mais não sei nem o que. Não há uma referência bíblica, não há uma referência de um crente. Você não sabe definir quem ele é, se ele é crente ou se ele é ímpio, se ele serve ou se ele não serve. Não dá para definir. E Deus está dizendo, queridos, Deus tem um ministério para a tua casa, Deus tem um ministério para a tua família, Deus tem um ministério para a tua esposa, para os teus filhos, para a tua família. Deus quer honrar você, Deus quer te honrar. Zacarias então é escolhido, coube-lhe por sorte, e ele vai. Com aproximadamente 99 anos, sacerdote muito mais novo do que Zacarias, mas Deus disse: hoje é o dia do sacerdote por nome Zacarias. Olhe para cá. Deus não se esquece de promessa. Na mente de Zacarias: eu vou morrer e nunca vou ser. Duas promessas: nunca vou queimar incenso. Eu vou morrer e nunca vou ser pai. Mas Deus não se deixa escarnecer. Se Deus falou, se Deus disse que vai cumprir a promessa, não há ninguém, meus irmãos, que vai impedir Deus operar. Não há idade, não há nada na face da terra que faça Deus retroceder. Deus está me usando e dizendo: chegará a tua vez, chegará o teu tempo, a tua casa vai ter alegria, teu casamento vai ter alegria, a tua família vai ter alegria. Deus está dizendo: a promessa vai chegar. Seja fiel, seja fiel ao teu Senhor, ao nosso Salvador, porque vai chegar. A história de pano de fundo histórico diz que Zacarias então é escolhido. Ele pega dois assistentes, um da direita e um da esquerda, e um tem um vasilhame de ouro com uma corrente de ouro, e o outro pega as sementes de incenso
Esse da vasilha de ouro vai até o altar do holocausto, que simultaneamente, paralelo ao culto de Zacarias, o animal estava sendo sacrificado. Ele vai lá com uma antenaz, pega as brasas do altar do holocausto, retorna para Zacarias, e o outro assistente pega uma espécie de recipiente para colocar as sementes de incenso, coloca dentro, e ambos vão em direção à escadaria do átrio principal, do átrio sacerdotal, para subir essa escadaria de 15 degraus acima. Nesse momento, o mestre de cerimônia, com uma espécie de um chifre de carneiro, uma espécie de buzina, sobe acima no edifício para dar o som, para tocar, para liberar, para que Zacarias pudesse então subir. Zacarias fica numa concentração extraordinária. Ninguém tira atenção, porque Zacarias sabe que Deus vai se manifestar naquele ambiente. Então Zacarias fica tenso, fica na expectativa. Ora, isso é um sonho, irmão. Zacarias tem aproximadamente 100 anos. Para ele aquilo é a maior alegria da sua vida. Então ele paira, reflete, pensa e diz: é a única oportunidade da minha vida. Se eu perder, se eu estragar, já era. E Zacarias vai de passos firmes. Quando chega em frente à escadaria dos degraus, dos 15 degraus, ele espera o toque da buzina. Os sacerdotes 50, em número de 50, assumem os seus respectivos postos em oração pela vida de Zacarias. E os dois assistentes, Zacarias na frente, um à direita e um à esquerda, um com brasas no recipiente e outro com a semente do incenso, sobe a escadaria, olhando firme, um olhar sereno, em direção ao altar. Zacarias não olha para outro lugar a não ser para o altar. Ele não tira o olho do altar. Ele vai subindo as escadarias com todo tremor e reverência em direção ao altar, e vai em espírito de oração. Ele sabe que ele pode não retornar desse serviço sacerdotal, mas ele sabe que se Deus aceitar sua adoração, se Deus lhe receber, ele vai retornar e Israel vai ter um ano de prosperidade. Israel está basicamente dependendo de Zacarias para ser próspero ou ser amaldiçoado. Zacarias vai. Um assistente à direita e uma à esquerda, ele sobe em direção ao altar. Quando ele chega no centro, no átrio, no lugar santo, antes do lugar santíssimo, que tinha uma cortina, que tinha um véu, ele para. Aqui à direita, o altar do incenso. Ele pega as sementes de incenso, pega o braseiro da brasa do outro jovem e segue sozinho em direção ao altar, olhando para o altar. E o jovem diz: Shalom, Zacarias. Em língua hebraica: Shalom, Zacarias, Shalom. E descosta, e de frente para Zacarias, de frente para o altar, ele vem andando descosta para o povo. Por quê? Porque não podia virar as costas para o altar, que representava a presença. Eles descem a escadaria com todo o tremor trêmulo das pernas, mas olhando para o altar, olhando em direção ao altar, porque eles entendiam que virar as costas para o altar é caso de vida ou morte. Deus mataria. Então eles olham para o altar e vão olhando de frente e se afastando do altar e dizendo: Shalom, Shalom. Zacarias vai então, despede os jovens, eles vão de frente para o altar, descosta para a multidão e vai em direção ao altar. Quando ele chega no altar, ele pega o recipiente, o incensário cheio de brasa, despeja em cima do altar da grelha e pega as sementes do altar e coloca em cima da grelha. Olhe para cá, a palavra altar ali vem de uma palavra hebraica chamada misbear. E a palavra misbear, ela é composta de 4 consoantes hebraicas. João Paulo, quais são as consoantes hebraicas que compõem a palavra altar? A primeira é a consoante chamada Mihilar. A letra MEI que compõe a palavra Mihilar.
E a palavra Mihilá significa perdão. Olha aqui, olha aqui, olha o que é sério. Olha como isso aqui é sério. A palavra Mihilá que compõe a palavra Misbeá, que é altar em língua hebraica, a palavra que compõe a palavra Misbeá em hebraico, que é a palavra Mihilá, significa perdão. A segunda palavra, a segunda consoante que compõe a palavra altar é a palavra Zain, ou a palavra que é composta pela palavra Zain, que é a palavra Zerut. E Zerut significa direito. Olha só, a segunda consoante é a palavra chamada Zerut, e Zerut significa direito. A terceira consoante é a consoante que a palavra hebraica, a consoante hebraica que compõe a palavra Beit, que é a palavra Barahá. A palavra Barahá significa bênção. E a quarta e última letra é a letra Het, ou que é composta pela palavra Raim, em língua hebraica, Raim. E a palavra Raim significa vida. Então Zacarias entende o que é um altar. Ele sabe que o altar é a palavra hebraica Misbeá. E a palavra Misbeá significa perdão, significa direito, significa barahá, ou bara, ou bênção, ou significa raim, que significa vida. Então, resumindo, o que é a palavra altar em língua hebraica traduzido para nós? Segundo aqui a transliteração, segundo significado. Ou seja, é no altar que somos perdoados. Depois Deus concede o direito à vida. Então o altar é lugar que Deus concede direito à vida. Altar é lugar que Deus concede direito. Altar é lugar que Deus concede perdão. Altar não é barganha. Traga pra cá a tua oferta, traga pra cá não sei o que, traga pra cá isso, não. Deus não se deixa escarnecer. Altar significa literalmente lugar de perdão, lugar de conceder direito à vida. Não tem nada a ver com o que pregam por aí, irmãos. Altar não é isso, isto é barganha, isto é uma vergonha, pegando o altar de Deus e pervertendo, fazendo coisas terríveis. Não, altar é lugar de se conceder direito à vida, direito ao perdão, direito à salvação soteriológica, soteriologia. Altar é lugar de Deus salvar, altar é lugar de Deus libertar. Zacarias está onde? No altar, onde se dá o direito à vida. Isso é altar. Zacarias então segue para o altar. E quando chega no altar, ele vai derramar as sementes em cima da brasa que ele já havia colocado. E com um recipiente de ouro na mão, com uma espécie de corrente, ele coloca as sementes em cima e a semente começa a pegar fogo ali. E a fumaça começa a tomar conta do ambiente. Ele pega essa semente, coloca dentro do recipiente de ouro e começa a balançar. Fazendo a incensão no ambiente. A fumaça então vai tomando conta do seu corpo. O ambiente vai sendo perfumado. O ambiente vai sendo preparado. O ambiente vai sendo abençoado. Enquanto a fumaça não vai passando, subindo, até Zacarias olhar e não ver a ponta do seu nariz, ele não para de balançar. A multidão lá fora em oração, sentada com o rosto em terra, orando a Deus. E Zacarias está lá dentro. Como é que ela sabia que Zacarias, meus irmãos, estava lá dentro? Por quê? Porque a campainha batia no sino. A romã batia no sino. Então alguém olhava, botava o ouvido e dizia: o sacerdote está vivo. Por quê? Porque a campainha está fazendo barulho. O sacerdote está vivo, porque a campainha está fazendo barulho. A pergunta que eu te faço: Romani representa fruto e a campainha do sino representa adoração, barulho. A pergunta que eu te faço: será que ainda tem sacerdote aí que faz barulho? Romã bate na campainha bate na romã, a romã bate na campainha bate na romã. E aí o povo sabia: ei,
Zacarias está vivo. Por quê? Porque a sua campainha está fazendo barulho. Deixa eu ver quem pode fazer barulho. Será que o sacerdote da igreja hoje ainda faz barulho? Ainda está adorando? Ainda está no recinto da adoração? Deus nos trouxe aqui para reforçar, reafirmar. Cadê os sacerdotes que estão aí do outro lado? Será que tem barulho de campainha? Será que alguém pode dizer, ele está vivo? Naquela casa tem sacerdote. Por quê? Porque eu estou escutando o barulho da campainha da adoração. É grito de glória. Isto é campainha de adoração. É grito de aleluia. É Deus dizendo, tem barulho sacerdotal ali. Por quê? Porque eu estou vendo barulho de glória. Eu estou vendo barulho de adoração. Eu estou vendo barulho ali. Então se tem barulho, Deus está dizendo aí, tem adoração. Só quem pode adorar. Levante a sua mão do outro lado. Abre a tua boca para Satanás e o inferno ouvir dizer, tem sacerdote vivo ali. Ei, você não está morto. Você não está derrotado. Você não está apotéfico. Você não está paralisado. Faz barulho, meu irmão. Abre a tua boca para adorar e aí dizer, ei, eu estou vivo porque tem barulho na minha boca, diz o Senhor. Então Deus estava dando a Zacarias, no interior do templo, uma experiência, e a fumaça aromática ia subindo, meus irmãos, na medida em que ele balançava para lá e para cá, ele andava no recinto com todo tremor e temor, as suas pernas batiam uma na outra, estava trêmula. Quando ele acabava o incensário, que ele não via mais a ponta do nariz, aí Deus manifestava a sua glória, porque sacerdote que é sacerdote não pode ver a ponta do nariz. Isto representa soberba. Sacerdote que se olha e se vê, Deus quer esconder ele no santo lugar. No santo lugar não é eu que apareço. No santo lugar não sou eu que apareço. No santo lugar não sou eu que apareço. É Deus quem aparece. É Deus quem manifesta. É Deus quem tem que aparecer. Por isso a fumaça tinha que cobrir todo o seu corpo até ele sumir no meio da fumaça. Por quê? Porque quem aparece é Deus na tua vida. Não é você que aparece. Você não é estrela. Então, meu amigo, minha amiga, desce do pedestal. Você não é nada. Eu não sou nada. Quem tem que aparecer é Ele. É o Cordeiro de Deus. É o sumo sacerdote supremo. É Ele quem tira o pecado do mundo. Ele é maior do que nós. Ele é maior do que o pastor. Ele é maior do que o itinerante. Ele é maior do que Mamé. Ele é maior do que o conferencista, do que pregador famoso, do que pregador grande, pregador de nome, pregador que tem fama. Ele é maior do que nós. Ele é que tem que aparecer e a gente sumir na fumaça da glória de Deus. Pregador, e aí? Ele sai. A glória de Deus descia. A visão do anjo turbava Zacarias e ele sai. Sem falar. Na hora da queima do incenso, o anjo desce e ele vê a visão angelical tremenda, e ele fica a paz nas suas pernas, bate uma na outra, o seu corpo está trêmulo. Ele não demora dentro do recinto porque é algo impactante. E quando ele retorna para a multidão. Alguém olha no aspecto de Zacarias, ele olhando descendo os degraus da escada, sem dar as costas para o altar, porque altar não se dá as costas, porque altar é lugar de perdão, é lugar de vida. E ele retornava olhando para o altar. O problema da nossa geração é que perdeu a referência do altar. É Deus dizendo, enquanto você manter os teus olhos no altar, a tua casa não quebra, a tua família não afunda. É Deus dizendo, enquanto você manter os teus olhos fixos no altar, ninguém morre, ninguém tropeça, ninguém perde nada, ninguém vai tomar conta, porque o altar vai te garantir, o altar vai te garantir, o altar vai te sustentar. Ei, altar sustenta, altar dá vida, altar protege, altar salva, altar liberta, altar restaura.
restaura, altar da vida, altar manifesta a glória de Deus. Oh, geração sem altar. Ei, meu filho, Deus está dizendo aí, carrega altar, geração, carrega altar, meu filho. É o altar que vai te levar para a glória, é o altar que vai te manter preso, firme, firme, ser constante. É o altar que vai te levantar e te sustentar. Ei, o altar vai te sustentar. É o altar que te sustenta. Ele vai olhando, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E quando ele se afasta para não virar as costas próximo do átrio, ele vira para a multidão diz: me parece que ele está com algum problema. Alguém grita a Zacarias o que foi, o que houve, mas ele está pasmo. O anjo decretou uma sentença. Zacarias não obedeceu à voz de Deus. Ele não acreditou na promessa. Notícia, então ficarás mudo. E quando alguém olha para ele, Zacarias, ele olha e ele faz acenos. Aí logo alguém entendeu, ele não fala, ele está mudo. Ele não consegue liberar aquela bênção que o sacerdote liberava quando ele saía do lugar santíssimo, que ele chegava lá fora, ele erguia as duas mãos, em especial a mão direita, em formato de Shin, a letra Shin, que representava o nome de Deus, Shaddai, Oshemo, que é o nome hebraico de Deus, Shem, Oshem. Ele erguia a mão em formato de um Shin, um W, que era a letra Shin, a consoante hebraica, e pronunciava com seu manto, o seu manto da época, em língua hebraica: Yevarechara Adonai, Veishimerecha, Yael Adonai, Panachelecha, Verunecha, Lecha, Verunecha, Yael Adonai, Panachelecha, Veiasem, Lecha, Shalom. Em língua hebraica, ele dizia: Yevarechecha, Yevarechecha, Adonai, Veiasem. Yevarechecha Adonai, Veishimerecha, Yael Adonai, Panachelecha, Verunecha, Yasar Adonai, Panachelecha, Veiasem, Lecha, Shalom. E aí Israel era abençoado com aquela bênção sacerdotal. Durante um ano, Israel era próximo, mas Zacarias não pôde fazer porque a sua boca não saía palavra. Logo entenderam que Zacarias estava tendo uma visão, atônito, apavorado, o seu joelho batia um no outro, estava trêmulo, o semblante muda, o seu aspecto muda, ele está com os olhos de assombro, assustado. Isso alguém dizia, ele teve uma visão. Lógico, o anjo apareceu para lhe dar uma notícia. Oh, glória, irmãos! O altar é tremendo. Só o altar proporciona para nós algo que ninguém pode fazer. Para muita gente dizia: Zacarias, tu não gera mais, tu já está velho, tu pela lei levítica nem era para estar aqui, a tua esposa tem alguns problemas, ela é estéril, ela tem 99 anos, o seu útero está enrugado, ela não tem mais os costumes das mulheres, 3 problemáticas. Mas o anjo, irmãos, quando vem com um decreto. Não tem esterilidade, não tem demônio, não tem ninguém que vá fazer o anjo retroceder com a bênção que ele trouxe para sua casa. Preste atenção, creia na promessa de Deus. Chegará uma notícia em tua casa, tu vai ser bênção, tu vai gerar na tua casa, a tua família vai crescer, oh glória, teu casamento vai dar certo, a tua bênção vai chegar. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética, rema de Deus, da casa, da bênção, da Beit Hamidash, da casa sagrada, do templo sagrado, do Beit em língua hebraica é casa, Hamidash sagrado, do templo sagrado para tua alma, vai gerar tua casa.
casa, vai gerar tua família, vai gerar teu casamento. Tu não morre, a tua filha não morre, teus planos não morrem. Volte a sonhar, porque diz o Senhor, vai gerar em você o que ninguém pode gerar. O altar vai gerar. Irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus